tudo bem? No programa Entrevista Record Atualidade de hoje, nós vamos tratar do Programa de Investimentos em Logística. Esse mega pacote de infraestrutura anunciado pela presidenta Dilma semana passada. Segundo ela, o programa vai encurtar distâncias no Brasil. Podemos entender como distâncias geográficas, econômicas, sociais e distâncias políticas. Nós vamos falar aqui também sobre a CPI do Cachoeira. Novas denúncias pesam contra o jornalista Policarpo Júnior, chefe de redação da revista Veja em Brasília. A mulher de Cachoeira, Andressa Mendonça, teria ameaçado um juiz federal com um dossiê supostamente produzido e preparado por Policarpo. O senador Fernando Collor denunciou Policarpo como intermediário de um tráfico de informações sob segredo de justiça entre o Ministério Público e Carlinhos Cachoeira. Na terça-feira da semana passada, o deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, tentou fazer a CPI convocar Policarpo. Ele preferiu adiar a decisão. Por que será? Para responder essa pergunta, eu vou conversar com o Dr. Rosinha. Antes, nós vamos falar do programa do governo. Fora da China, o Programa de Investimento em Infraestrutura, que o governo federal lançou semana passada, é o maior do mundo. Para tratar disso, eu vou conversar com o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, que está em Brasília. Fora da China, o Programa de Investimento em Infraestrutura que o governo federal lançou semana passada é o maior do mundo. O investimento total será de 133 bilhões de reais. 80 bilhões em 5 anos e 53 bilhões em até 25 anos. 42 bilhões de reais serão aplicados em 7.500 quilômetros de estradas. 91 bilhões em 10 mil quilômetros de ferrovias. Os investimentos serão concentrados nos 5 primeiros anos. Os concessionários serão os que oferecerem tarifas de pedágio mais baixo. Não poderá haver pedágio no tráfego urbano. O pedágio só será cobrado depois que 10% das obras já estiverem concluídas. As obras anunciadas se complementam com as do PAC que já estão em andamento. Em breve, o governo vai anunciar os investimentos em aeroportos e portos. O regime é de concessão e não de privatização. Na privatização, o Estado vende para sempre o patrimônio público. Na concessão, o Estado concede o direito de explorar por tempo determinado e depois pode conceder a outro em condições diferentes. Nós aqui não estamos desfazendo de patrimônio público para acumular caixa ou reduzir dívida. Nós estamos fazendo parceria para ampliar a infraestrutura do país, para beneficiar sua população e seu setor privado, para saldar uma dívida de décadas de atraso. Sobre esse programa, eu converso agora com o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos. Ministro, é um prazer recebê-lo no nosso programa. E a minha primeira pergunta é a seguinte: por que esse programa de investimentos em logística foi chamado de um programa do tamanho do Brasil? Exatamente, Paulo, pelo fato de que este programa de investimentos anunciado ao país, ele contempla um conjunto amplo de investimentos em importantes rodovias federais, assim como um programa vigoroso de investimento na construção de ferrovias que têm um papel importante, seja pelo seu aspecto integrador do espaço nacional, seja pelo aspecto do que elas representam como possibilidade de escoamento mais eficiente da produção brasileira nos diversos campos. Nós sabemos, pelo que anunciamos, ou que foi anunciado, que serão construídos 7.500 quilômetros de rodovias. Para dar uma ideia ao nosso espectador, que não é um especialista em transportes, quantos quilômetros há hoje, para se ter uma ideia do que são 7.500 quilômetros?
Veja, em termos de concessões rodoviárias, nós, no âmbito do governo federal, até esse momento, fizemos cerca de 5.200 quilômetros de concessão. Com este programa, nós mais do que duplicamos a extensão concessionada. Além disso, é importante registrar que no Brasil, no âmbito federal, nós temos cerca de 5.135 quilômetros de rodovias duplicadas. As concessões que serão implantadas a partir desse programa darão conta de uma duplicação de cerca de 5.700 quilômetros. Portanto, mais do que a total de extensão de rodovias federais duplicadas no país até esta data. Até agora. Vamos falar então de ferrovias. O programa prevê a construção de 10 mil quilômetros de ferrovias. Hoje, quanto há instaladas hoje no Brasil? Quantos quilômetros há instalados hoje no Brasil? Veja bem, Paulo, nós temos hoje uma extensão de cerca de 28 mil quilômetros de ferrovias no Brasil. No entanto, desses 28 mil quilômetros, podemos dizer que fundamentalmente, cerca de 10 mil quilômetros são os trechos mais intensamente utilizados. Com esse programa de construção de 10 mil quilômetros de ferrovias, se nós raciocinarmos em termos da extensão total, nós estaremos agregando mais 36% de extensão em ferrovias construídas. Mas se levarmos em conta que 10 mil quilômetros é o que há de efetivamente mais utilizado, nós praticamente estaremos dobrando essa capacidade. E digo isso porque esses 10 mil quilômetros corresponderão a ferrovias modernas, ferrovias construídas dentro dos melhores padrões, ferrovias com uma geometria adequada para fazerem o deslocamento de cargas em velocidades comerciais muito mais elevadas do que aquelas que se verificam nas ferrovias hoje existentes, que têm restrições e deficiências de traçado. Agora, ministro Passos, se nós vamos então duplicar, eu lhe pergunto, o Brasil tem indústria para fornecer trilho, vagão, locomotiva? Temos produção para isso? O Brasil, Paulo, eu lhe diria, tem, antes de qualquer outra coisa, necessidade urgente de modernizar e de ampliar a sua malha ferroviária. É importante e positivo registrar o fato de que a indústria ferroviária brasileira, nós que levamos quase 2 décadas praticamente sem investir, ela encolheu extraordinariamente, mas a partir da prioridade atribuída pelo governo às ferrovias, o setor ferroviário, o setor industrial ferroviário voltou a uma fase de revitalização com a atração de novas indústrias e hoje nós já temos um parque industrial razoável. Ainda não produzimos trilho aqui, mas eu acredito que em decorrência do vulto, da dimensão desse programa de investimentos que estamos levando adiante, fatalmente logo estaremos também produzindo trilhos aqui no Brasil. Ministro, o que se pode dizer com esse programa que será uma região do Brasil descoberta ou redescoberta? Eu lhe pergunto, esse programa vai incorporar ao Brasil, digamos, uma fatia importante do Centro-Oeste, uma fatia importante do Nordeste, vai trazer a economia do Norte para dentro do Brasil, digamos, metaforicamente? O que o senhor pretende descobrir com esse programa? O que eu gostaria de salientar é que um programa dessa natureza, ele tem o condão de modificar, de transformar a qualidade da infraestrutura rodoviária e ferroviária brasileira. Na verdade, ao fazer isso, nós estamos dizendo que estamos modernizando a infraestrutura do transporte do país e criando condições para que as atividades
de circulação das cargas, as atividades da logística de transportes ocorram de maneira mais eficiente. Falar em logística mais eficiente significa custos mais baratos. Fazer o Brasil ter custos mais baratos, seja do ponto de vista daquilo que interessa ao seu mercado interno, seja naquilo que diz respeito à nossa competitividade no plano externo. E aí, respondendo mais precisamente, mais detalhadamente à sua pergunta, por exemplo, quando nós fazemos a ligação da Norte-Sul, de Açailândia até o porto de Vila do Conde, no Pará, nós estamos dizendo que estamos abrindo no norte um grande corredor para exportação de nossos produtos. Para que se tenha uma ideia, os produtos que sairão por Vila do Conde, em relação àqueles que hoje saem pelo sudeste do Brasil, economizarão 4.500 quilômetros de extensão em termos de rota até, por exemplo, os países da Ásia. Uma outra coisa importante, nós estamos promovendo as condições para que o centro-oeste brasileiro, com as ferrovias que vão chegar a Lucas do Rio Verde, por exemplo, no centro da área produtora de grãos do Mato Grosso, que o centro-oeste brasileiro passe a dispor de uma logística mais eficiente, de uma logística de grande capacidade que é a ferrovia. Do mesmo modo, a região da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, responsável pela produção de mais de 5 milhões de toneladas de grãos, né, passará a ter também o acesso para o escoamento de grãos. Além disso, no conjunto de ferrovias que consta do programa apresentado, nós estamos fazendo a integração do Nordeste brasileiro com o Sul e Sudeste por intermédio de uma ferrovia moderna, o que hoje não existe. Nós temos uma linha ferroviária que tem muitos pontos de restrição e, evidentemente, ela é inibidora em relação à circulação de cargas que venham do Sudeste ou do Sul para o Nordeste ou vice-versa. Da mesma forma, a ligação entre São Paulo e os estados do Sul passará a se fazer por meio de uma ferrovia de alta capacidade, o que trará um aspecto de dinamismo, né, à circulação das riquezas, dos insumos, dos produtos. Ademais, no que diz respeito ao estado de São Paulo, nós estamos resolvendo a questão do conflito existente entre o transporte de cargas que atravessa a área metropolitana da cidade de São Paulo e o transporte de cargas, assim como resolvendo definitivamente os aspectos relacionados ao acesso ferroviário ao Porto de Santos. Quando falo isso, estou dizendo margem direita e margem esquerda do Porto de Santos. Então, significa uma transformação de grandes proporções, uma transformação digna daquilo que é a dimensão continental do nosso país. E, acima de tudo, um salto de qualidade que olha para o futuro do tamanho do Brasil. O senhor tocou num ponto no início da sua resposta que eu gostaria que o senhor voltasse a ele. A presidenta Dilma falou na solenidade, que foi quando foi precedida pela sua exposição, em praticar tarifas reduzidas, mas sem demagogia, ou seja, tarifas que sejam possíveis de reduzir. Eu pergunto, quando o senhor fala isso, quando o governo fala isso, estamos falando de tarifas maiores ou menores do que as de hoje? Claro que estamos falando de tarifas muito menores do que as de hoje. A presidenta foi precisa quando falou de que, ao lançarmos aquele programa, não iríamos falar nem pregar redução de tarifas de forma demagógica. Mas nós estamos absolutamente convencidos de que, com a melhoria no padrão da nossa infraestrutura, com a expansão da nossa malha ferroviária, nós temos um imenso espaço para reduzir as tarifas praticadas no transporte no Brasil e fazer com que possamos ter práticas tarifárias que se assemelhem àquelas que hoje se verificam nos países mais desenvolvidos. Ministro, vai ter um programa de
o passageiro sem ser carga, nós, podemos andar de trem? Sem dúvida, Paulo. Hoje, nós temos uma utilização muito reduzida da malha ferroviária brasileira para fins de utilização do transporte de passageiros. E por que isso acontece? Em primeiro lugar, porque nós temos uma malha muito antiga, uma malha que tem problemas graves de geometria e que, portanto, possibilita velocidades comerciais muito baixas no transporte por ferrovia. Por isso mesmo, não se pode imaginar que trafegar por trem em baixa velocidade, 20, 30 quilômetros, possa competir com um ônibus, por exemplo, que transita numa estrada a 80, 90 quilômetros. No entanto, a partir da construção dessas ferrovias com traçado moderno, com a geometria moderna e que permitem deslocamento a velocidades maiores, há de se esperar naturalmente que tanto quanto o desenvolvimento do transporte ferroviário de cargas, nós caminharíamos também para estabelecer linhas regulares de transporte de passageiros, sem dúvida nenhuma. Entendo. E aí, nesse plano que o senhor anunciou, onde entra o trem-bala ou ele não entra nesse plano? Nesse programa de 133 bilhões, não foi computado o trem de alta velocidade. Esse é um projeto que está em curso. Nós já devemos iniciar a consulta pública em face da mudança nas características da modelagem desse projeto a partir do próximo dia 23 deste mês. E, na verdade, esse é um projeto prioritário porque ele liga Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas na região mais próspera do país, a região onde se tem o maior PIB em valores absolutos e também o maior PIB per capita do país. Nós estamos convencidos de que a implantação desse trem será uma solução de grande sucesso, porque ele, por um lado, visa a responder ao crescimento dos fluxos de passageiros que ocorrerão nesse eixo. Nós sabemos perfeitamente que o transporte aéreo nos aeroportos centrais de Congonhas e Santos Dumont tem limitações, não vão poder continuar se expandindo. Não é possível imaginar que também tenhamos que fazer mais rodovias duplicadas quando podemos contar com um transporte eficiente, regular, de alta capacidade e que poderá fazer o deslocamento entre o Rio de São Paulo, por exemplo, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, em cerca de 1 hora e 30 minutos. Agora, ministro, foram feitas críticas com a criação de uma nova empresa estatal. O programa prevê a criação de uma empresa de planejamento e logística, a EPL. Eu lhe pergunto, e subordinada ao senhor, ao ministro dos Transportes, por que mais uma empresa estatal? O Ministério já não daria conta das atribuições de uma empresa de planejamento? Eu não diria, Paulo, mais uma empresa estatal. Na verdade, o Congresso Nacional já havia autorizado e já estava criada recentemente uma empresa destinada a coordenar e gerenciar os assuntos relacionados ao trem de alta velocidade, que foi a ETAV. O que nós estamos fazendo, na verdade, é transformar a ETAV numa empresa com um escopo mais amplo e que vai cuidar, além do trem de alta velocidade, de todos os aspectos ligados ao planejamento estratégico na área de logística no país. E eu não hesito em afirmar para você que a criação, o aproveitamento da ETAV, transformando-a na empresa de planejamento e logística, era uma medida absolutamente necessária. A imprensa noticiou
é que o governo não pretende renovar as concessões feitas no governo Fernando Henrique, a ponte Rio-Niterói, por exemplo, cuja concessão vence em 2015. Eu perguntaria, por que não renovar? Segundo, a tarifa, o pedágio na ponte Rio-Niterói vai aumentar? Eu diria que o governo não vai renovar porque entende que essa é a decisão mais compatível com o interesse público. E também posso afirmar categoricamente que numa próxima concessão os preços das tarifas, seja na ponte Rio-Niterói, seja na rodovia Presidente Dutra, seja na BR-040, serão menores. É claro que nós reconhecemos que hoje existem questões a serem resolvidas, como, por exemplo, a melhoria da qualidade nos acessos da ponte Rio-Niterói, seja em relação a Niterói, seja em relação ao Rio de Janeiro. Sem dúvida alguma. Nós temos um desafio a resolver na subida da Serra de Petrópolis. Nós temos outro desafio a resolver, que é o da Serra das Araras, no que diz respeito à Dutra. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de dizer que o governo está estudando formas de equacionar os investimentos que removam os pontos de restrição hoje existentes, sem precisar de renovar a concessão, tampouco onerar o usuário. Ministro Passos, muito obrigado. Foi um grande prazer contar com o senhor. Esperamos poder voltar a tratar desse assunto outras vezes, para acompanhar as obras. Muito obrigado. Foi um prazer falar aos telespectadores da Record. Muito obrigado. Nós vamos agora tratar do quadro Eu Cheguei Lá. Hoje vamos contar a história da Cecília Baruel. A Cecília chegou lá. Cecília é formada em Letras e em Tecnologia da Informação. Já trabalhou em grandes empresas no Brasil e na Europa. Com essa experiência profissional, foi dentro de casa, porém, que ela viu a oportunidade de realizar um antigo sonho: montar o próprio negócio. A ideia surgiu quando ela começou a preparar comida orgânica para o cachorrinho de estimação, o poodle Lenny Kravitz. Xodó da casa, adorou a novidade. Foi aí que Cecília pensou em fazer a alegria dos outros cãezinhos por aí. Ela consultou veterinários e livros de nutrição animal. Em setembro de 2011, surgiu a Organicão. Foi quando Cecília buscou a ajuda que faltava: a ajuda do Sebrae. Eu procurei o Sebrae justamente procurando me profissionalizar como empreendedora. Procurei conhecimento, procurei ajuda, procurei atendimento personalizado e tudo isso eu recebi no Sebrae. A comida orgânica da Organicão é para cães de todos os tamanhos, idades e raças. Tem no sabor carne, frango e um tipo especial para filhotes. A propaganda do boca a boca deu certo e os clientes não param de crescer. A empresa de Cecília se formalizou esse ano e ela já quer mais, muito mais. Eu pretendo, no prazo de, não sei, talvez 1 ano, 2 anos, abrir outras lojas como essa em São Paulo. E o meu modelo de crescimento vai ser, muito provavelmente, através de franquias. No próximo bloco eu vou conversar com o deputado federal, Dr. Rosinha, do PT do Paraná, que tem a tarefa, ou se impôs a tarefa, de convocar o jornalista Policarpo Júnior para depor na CPI do Cachoeira. Até já. O Entrevista Record Atualidade está de volta com o deputado federal Dr. Rosinha. Ele é do PT do Paraná e membro da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as atividades criminosas do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Como dissemos, o deputado Rosinha, Dr. Rosinha, tentou na terça-feira da semana passada apresentar um requerimento que convocasse o jornalista Policarpo Júnior para depor na CPI e preferiu não submeter a requisição, a convocação, à votação.
Deputado Rosinha, doutor Rosinha, por que o senhor resolveu não convocar naquele dia o jornalista Policarpo Júnior? Não é nem sequer convocar, nem colocar em votação, né, Paulo? Que nós fizemos, nós que eu digo eu e mais os outros deputados do PT e aqueles que somos favoráveis à convocação do Policarpo, fizemos uma análise no plenário e vimos que nós não teríamos voto suficiente para aprovar o requerimento. Então é melhor adiar do que ser derrotado. Claro. Por que o senhor acha que ele deve depor? Bom, todos os documentos que tivemos acesso, principalmente aquilo que foi ouvido das gravações da Polícia Federal, mostra que ele usava da organização criminosa e a própria organização criminosa usava dele. Ele pegava dados colhidos na organização criminosa e usava para a matéria da revista Veja. Quando não, às vezes, ele usava pedindo alguma informação Exato. Para a organização criminosa. O Leandro Forte, da revista Carta Capital, chegou a publicar a transcrição de uma conversa dele pedindo que o Carlinhos Cachoeira gravasse um deputado federal. Ele pede à organização criminosa que monte, dá para compreender assim, que monte um dossiê contra um deputado, seja gravando, seja buscando outras fontes de informação. Esse pedido é feito, mas quando eu faço essa análise, eu mostro assim, a troca de informação e o resultado que dá. Ou dá uma matéria na revista, ou não dá. E por que não dá a matéria? Nessa questão do deputado Jovair Arantes, a matéria foi feita. Se ele obteve informação ou não, nós não sabemos. Mas a matéria sobre a Conab, aonde ele se interessava pelo deputado, essa matéria foi feita. Foi publicada? Foi publicada. Sei. Agora, quando o senhor olhou ali para o plenário da comissão, qual foi a avaliação de forças que o senhor fez? Por que não dava para submeter a votação a requisição? Quando a gente está há algum tempo já no parlamento, como eu, que já estou já no 4º mandato, a gente conhece as pessoas e conversa também, e conhece posições políticas. A posição política divulgada amplamente na imprensa é que a bancada do PMDB tem restrições a essa convocação. Eu acho que a bancada do PMDB, que é a maior, nós vamos convencê-la da necessidade da convocação. Porque aí não é uma questão... O senhor é um otimista ou o senhor é um realista nesse caso? Todo político é otimista. Todos que têm mandato. Porque se ele não for otimista, ele desiste do mandato. Claro. E realista eu fui quando suspendemos e não colocamos em votação. Quer dizer que o senhor acredita que com o tempo o senhor será capaz, o senhor e os seus colegas de trabalho, imagino que alguns deputados do PT, serão capazes de convencer os colegas do PMDB de que é bom para a democracia convocar esse Policarpo? Eu acredito que vamos convencer, porque a bancada do PT, nós, os parlamentares do PT que estamos na comissão, analisando todos os documentos, nós estamos convencidos. Não há problema na nossa bancada. E eu espero convencer a bancada do PMDB. Ali acho que só tem um que não dá para convencer, que é o deputado Miro Teixeira. Por que não? Mas o Miro Teixeira, paradoxalmente, ele não é do PMDB, ele é do partido que foi do Brizola, o PDT. O que aconteceu com o Miro? O Miro tem uma posição, pelo menos o discurso dele da semana passada, ele entende que convocar um jornalista é censura. Eu jamais compreendo isso, porque eu posso convocar, eu disse até já publicamente, eu convoco ali governador, convoco prefeito, convoco deputado, e por qual razão não posso convocar um jornalista? Porque nós, jornalistas, seríamos especiais, privilegiados. Temos, portanto, segundo o Miro Teixeira, um foro privilegiado. Mais do que deputado, pelo que eu estou entendendo, pelo Miro Teixeira. Porque ele entende como coerção a imprensa e a liberdade de expressão, mais ou menos isso que ele deu a entender. Eu não entendo como coerção. São milhares de jornalistas no país, como são milhares de médicos. E se tem médico que comete crime, tem jornalista que pode cometer crime. Como, por exemplo, o Dr. Roger Abdelmaci, cujo paradeiro não se conhece, graças a um habeas corpus que obteve. Justamente, que está sumido, desaparecido. Está sumido. Pois é. Então é um exemplo. Isso não macula a classe dos médicos? Não macula.
porque ele era um profissional que cometeu o crime dentro do consultório, no ambiente de trabalho, foi identificado. O Policarpo, se ele não for ouvido, na minha opinião, que estará maculando os jornalistas, porque não esclarece. Claro. Que ele sendo ouvido pode esclarecer e resolve. Senão, não os jornalistas, mas macula ele, que é um profissional. O jornalista Mino Carta escreveu na Carta Capital dessa semana um editorial em que ele diz que a liberdade de imprensa é essa que permite que um jornalista como o Policarpo Júnior queira, por exemplo, grampear deputados, fazer dossiê sobre deputados. É essa liberdade de imprensa, pergunta ao Mino, que o deputado Miro Teixeira quer preservar? Pois é uma pergunta que acho que o deputado Miro Teixeira vai ter que resolver. Porque no Brasil, Paulo, a imprensa é livre. Totalmente. Totalmente livre, não tem restrições. E dá a entender que, convocando o Policarpo, eu vou começar a fazer restrições nacionais, no Estado ou no município, como ele disse. Não vou fazer restrições. Eu não estou fazendo nenhuma censura a nenhum órgão de imprensa, a nenhum jornalista. Todos continuam com a sua liberdade de pensamento, mas um desses jornalistas, ele tem que dar alguma explicação para a sociedade. Claro. Como que ele usou uma organização criminosa para buscar informação. Porque aquele negócio de dizer assim, era a fonte. Olha, a fonte, a gente sabe que existe e que tem que ser preservada. Agora, inclusive o seu anonimato. Inclusive o anonimato da fonte. Agora, a fonte tem um caminho. O caminho de eu ir à fonte, beber a notícia. E não a fonte vir até mim para dizer, olha, a notícia que eu quero que você dê agora é essa. É essa. Essa foi a inversão que E ocorreu. fazer com que essa notícia que vai ser dada me traga benefícios financeiros e comerciais. Sim. Que é o que o Cachoeira fazia. Sim, fazia. Tanto é que aquela, hoje, praticamente é pouca notícia, mas quando ele pede ao Policarpo para fazer uma matéria semelhante a uma que saiu no Correio Brasiliense, que no Correio faz uma matéria dizendo, olha, praticamente condena o jogo do cassino, o bingo, no entorno de Brasília, e, ao mesmo tempo, dá um endereço eletrônico de uma empresa que está de um site localizado nos Estados Unidos, que é do próprio Cachoeira. Um site de cassino, um site de jogo de azar. Dizendo que você não precisa mais sair de casa, que você pode fazer o jogo pelo site. Quer dizer, eles estavam trabalhando e querendo, isso tem nas gravações, pedir ao Policarpo para fazer a mesma coisa. E dava como exemplo o Correio Brasiliense, o jornalista do Correio Brasiliense. Agora, deputado doutor Rosinha, o Leandro Forte, já mencionado, o repórter, fez uma reportagem na Carta Capital dizendo que alguns deputados do PMDB votam contra a convocação do Policarpo e seu patrão, o Roberto Tivita, que na verdade é Robert Tivita, eles fazem isso porque houve uma reunião dos diretores, de um presidente da editora Abril, chamado Fábio Barbosa, e do dono da Abril, o Robert Tivita, e depois de um dos filhos do Roberto Marinho, todos os três com o Michel Temer, que foi presidente da Câmara e hoje é vice-presidente da República, em que ficou estabelecido que não era possível chamar ninguém da Veja, porque isso inevitavelmente levaria a pressionar, por exemplo, a Globo. Então, o senhor acha que, no fim das contas, o senhor vai conseguir convencer o PMDB mesmo? É que eu estou trabalhando um caso unitário. Eu não estou entrando nos demais setores da imprensa. Porque, se eu for mexer a fundo naquelas gravações, eu encontro referência a outros jornalistas. Sim. A outros meios de comunicação. Sim. A outros órgãos da mídia. Aliás, a Globo já teve que demitir um jornalista lá de Brasília que estava metido nas mesmas conversas com o Cachoeira. Pois é, estou dizendo. Então, se eu fosse mexer com tudo isso, eu poderia abrir um leque de investigação. Sim. Que eu poderia cometer injustiças ou não, mas eu acho que eu tenho que ir naquele que está mais aberrante. É esse que eu tenho que investigar. É lógico que eu investigando esse, se eu concluo por algo criminoso ou não concluo por nada criminoso, eu vou inibir esse tipo de prática. Claro. Porque o objetivo é desvendar o crime, a organização criminosa, sim, mas também inibir no futuro do outro. Claro. Então, eu não pretendo abrir um leque com toda a imprensa. Então, não vai chegar em outros órgãos de imprensa. Ou seja, a Globo não precisa ficar nervosa. Não precisa ficar nervosa. Não precisa ficar Pode ficar tranquila. Tranquila. Se houve essa reunião,
eles podem procurar o Michel Temer e pedir para orientar o PMDB a votar favorável. A convocar o Policarpo. Que se houve essa reunião, eles podem fazer isso. Vamos ver se os filhos de Roberto Marinho assistem ao nosso programa e dizem, Temer, pode deixar o Policarpo ir que não chega na gente. Até porque o Policarpo não tem problema dele ir. Ele já foi como convidado em 2005. É verdade. Quando estava sendo investigado no Conselho de Ética o ex-deputado André Luiz, do Rio de Janeiro. E ele foi convidado a depor e não precisou de nenhuma convocação, o convidado vai se quiser, e ele foi depor contra o André Luiz, favorável ao Cachoeira. O Cachoeira, ele já depôs a favor do Cachoeira. É uma coincidência. Por isso que estou dizendo, os demais meios de comunicação podem ficar tranquilos, é ali que tem que ser investigado. Entendo. Agora, deputado doutor Rosinha, esse caráter, digamos, educativo de levar o Policarpo para depor lá na CPI, o senhor acha que a imprensa brasileira entenderá isso, esse seu esforço, ou da bancada do PT para levar o Policarpo a depor, como uma tentativa, de fato, de limpar a pedra para não permitir mais que a imprensa brasileira embarque nessas canoas furadas e tal? Pode ter esse caráter exemplar? Eu acho que a tua questão é bem interessante. É caráter educativo. É um caráter educativo mesmo, porque nós sabemos hoje que uma parte da imprensa, ou de jornalista, eu prefiro até dizer, não trabalha com mais nenhuma relação de ética, mais nenhum tipo de relação de consideração ética profissional. Nenhuma? Nenhuma. Uma parte é assim. Então, eu acho que isso dá A Folha de São Paulo, só para lhe dar um exemplo, a Folha de São Paulo, no domingo, publicou uma reportagem para dizer que os ministros do Supremo vão condenar o Zé Dirceu. Essa informação se baseia em fontes anônimas de ministros de Estado que deram palpite sobre o voto de outros ministros. Ou seja, um ministro anonimamente diz a uma repórter da Folha, que o doutor Rosinha vai votar assim. Pergunta ao Paulo Henrique, o Paulo Henrique diz, não, o doutor Rosinha vai votar contra o Dirceu. E o doutor Rosinha não se defende, não explica, não, eu não vou votar, não. Então, a base de palpites anônimos, a Folha condenou o Dirceu. Pois é, mas a base de palpites anônimos tem condenado muita gente, que até numa pergunta feita aqui pelo repórter da R7, eu não me pergunto se eu tinha medo ao apresentar esse requerimento, eu disse, olha, de alguns jornalistas eu tenho medo, porque se não existe nada na vida, eles criam. E coloca no ostracismo homens e mulheres sérias desse país que foram colocados e depois não tem mais retorno por algo que não aconteceu, mas criou. E se acontece desse tamanho, se torna muito grande. Então, eu acho que a vinda do Policarpo, ela será exemplar nesse sentido. Olha, é melhor o profissional se pautar dentro de um processo sério, honesto, ouvindo o outro lado. Não dá para eu trabalhar sem ouvir o outro lado, o contraditório. E hoje tem muita gente trabalhando sem contraditório. Claro. Então é importante isso. E no palpite. E no palpite. Como você disse. O ministro anônimo dá um palpite e tal. O senhor acredita que o dono da Abril, o dono da Veja, o patrão do Policarpo, seria também convidado mais na frente? Quando eu faço o paralelo observando com o Murdoch na Inglaterra, eu não enxergo tudo isso. Todo aquele envolvimento como o Murdoch teve que fechar a empresa como um todo. Foi. Eu não enxergo esse tipo de envolvimento. E está arriscado a não poder mais explorar a televisão na Inglaterra. Está arriscado, pois é. E está arriscado a ser processado nos Estados Unidos pelo que fez na Inglaterra. Pois é. Então, eu não vejo um envolvimento nessa profundidade. Mas o que eu vejo é o seguinte, não há total inocência. Porque eu não tenho um jornalista da confiança que eu tenho, assim, pensando como um patrão, claro, fazendo a matéria que faz... Por tanto tempo, sem saber qual é a fonte, como é que tem uma fonte tão produtora, que dá tanta coisa... De onde está saindo isso tudo? Que tem tantos jornalistas tão eficientes, tanto quanto,
mas não obtém tudo isso de informação. Ou até mais eficiente do que ele. Então, eu acho que o exemplo Murdoch não entra na Abril, mas algum nível de informação tinha. O senhor acha que o Miro vai concordar com isso? O Miro não concorda. Com o Betinho? Não. Nem com isso que eu estou pensando, eu não concordo. Não concorda. E o PMDB? O PMDB, é aquilo que eu falo, nós vamos trabalhar com o PMDB, até porque eu sei que está se produzindo outras matérias, outros jornalistas sérios que têm história no nosso país, está produzindo outra matéria sobre esse tema e que vai ser uma matéria que vai, acho que, aprofundar mais essa relação. Do Policarpo? Do Policarpo. Com a quadrilha? Com a organização criminosa. Deputado doutor Rosinha, foi um grande prazer obter suas explicações. Muito obrigado. Estou às ordens. Muito obrigado. O Entrevista Record Atualidade fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte! Record News Jornalismo, 24 horas de plantão.